Bom dia, ser humano de luz. Bom dia, vibe do dia. Bora para mais um dia 16. Iniciamos aqui a nossa quarta-feira. É assim na Terra como no céu, sempre conectados, sempre em conexão. Se você é novo neste canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Vivian Berger, sou sua nova astróloga. Para você que gosta de astrologia e de autoconhecimento, esse canal é justamente para te trazer consciência astrológica. Seja muito bem-vindo, se inscreva se você não se inscreveu, siga aqui no Spotify o podcast, caso você esteja ouvindo no Spotify, mas se você estiver no YouTube, se inscreva. Bora que eu vou compartilhar esse céu com você. Gente, a gente vem da terça-feira, quem ouve todos os dias tá ligado, né? A gente veio da terça-feira com uma lua vazia em peixes. Então, a terça-feira ela pode ter sido ali o fim, né, a noite, um pouco mais espiritual, mais simbólica, mais sensível, mais sonolenta, mais lenta, né? Aquela sensação até às vezes de esquecimento, ainda mais que a gente está próximo de Mercúrio retrógrado. E a gente abre a quarta com uma energia totalmente diferente, porque a Lua chega em Áries. E a Lua chegando em Áries é aquela energia de nervosismo, ansiedade, agitação, que a gente tava assim na terça. E ainda mais porque ela vai fazer um monte de aspecto nessa quarta. Então a gente vai ter uma quarta-feira aí bem de fogo, assim, sabe? Pode ter entusiasmo, mas também você pode estar sentindo que toda essa energia de fogo que está crescendo dentro de você, na verdade, é para uma canalização de fins, de decisões. Eu até diria para você cuidar com a impulsividade nessa quarta, porque às vezes você pode falar ou fazer coisas muito no calor do momento e se arrepender. Lembrando que a gente está muito próximo de Mercúrio retrógrado, então toma cuidado com as coisas que você está cuspindo, meio que fogo, e um monte de coisa que está entalada há tempos, né? Ainda mais que são provavelmente coisas do passado aí, né? Quando o Mercúrio retrógrado vem, ele revisita temas passado, antigo, quer ficar lavando roupa suja. Toma cuidado para depois você não ficar mal na fita, né? Pegar mal depois para você nessa quarta-feira. Então tem a resiliência, mas ao mesmo tempo é uma energia de fazer ação, movimento. Movimento gera movimento. Então, se você está sentindo que tua vida está muito parada, faz algum tipo de mudança aí, entendeu? Seja você se levantando mais cedo, indo para academia, movimentando alguma coisa, fazendo uma faxina, para que essa energia de fogo ela não seja compensada, às vezes, em você comer mais do que você devia, sabe? Você tá com nervosismo, você tá precisando gastar essa energia, mas quando vê, você tá comendo mais, gastando impulsivamente com fast food, por exemplo. Ou você tá precisando canalizar essa energia e você desconta isso nas pessoas, em raiva, em ódio, né? Em ficar brigando mesmo com as pessoas. Então, toma atenção na quarta. Por mais que a gente tenha aspectos positivos da Lua, é, é um pouquinho de caos, porque a gente está se preparando para uma Lua minguante. Olha só, a Lua chega em Áries já fazendo conjunção com Saturno, chamando a gente para autorresponsabilidade, mas também uma conjunção com Netuno. O que essa autorresponsabilidade, ela também vem com compaixão. Não é só você pegar e ficar se cobrando, se mutilando e falando, meu Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que entregar, eu tenho que dar meu melhor. É sabendo respeitar os seus limites. É impondo também os seus limites. É pedindo ajuda se você precisa pedir ajuda nessa quarta. Não é querendo carregar tudo sozinho, sozinha. A Lua também vai formar um sextil com Urano, que acabou de chegar aqui em Gêmeos. Imagina, a Lua em fogo aqui, se conectando com Urano. Então, assim, às vezes se levanta na quarta-feira querendo resolver o mundo, querendo colocar todas as mudanças possíveis para ontem. É uma energia de muita agitação. Só que essa agitação pode deixar você um pouco maluquinho, assim, até às vezes meio perdido, querendo sabe aquela sensação de que você precisa mudar, 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 e você não sabe por onde começar? Você só sente que você precisa, e aí essa energia te faz até vir como um senso de urgência e explosão. Cuidado com a fala. De novo, cuidado com a fala. E aí ainda a Lua forma um sextil com Plutão. Então, assim, a gente tem aspectos
que consideravelmente são positivos, mas que podem acionar gatilhos internos de luta ou fuga, entende? De gatilhos de briga, gatilhos lá da tua. Eu trago esse termo, eu sei que esse termo ele já tá meio que, enfim, já virou modinha as pessoas falarem sobre criança interior. Mas ativa o nosso lado mais infantil, precipitado, que quer as coisas do nosso jeito, na nossa hora, no nosso tempo. Ares tem essa certa referência com a criança, né? Birrenta, mandona. Então, presta atenção para você não ser esse tipo de perfil no dia de hoje, que vai estar cuspindo fogo e apressando todo mundo, porque nem todo mundo tá no mesmo ritmo que você. Se você já é uma pessoa que tem bastante fogo no seu mapa, você vai sentir isso. É como se fosse uma dose de entusiasmo, assim, de energia que tu recebe. Só que você entende que nem todo mundo tá no mesmo compasso e não adianta você ficar acelerando os outros. Você gasta energia, porque em vez de você focar no seu caminho, você tá olhando pro lado, tentando fazer com que o outro ande no teu ritmo. E não funciona assim. E aí, lá no fim do dia, nós vamos ter a Lua em Áries, quadrando Júpiter em Câncer, o que pode beirar exageros. Júpiter, quando ele está em quadratura ou oposição, muitas vezes como ele já é um planeta expansivo, ele já é um planeta que amplifica os temas da onde ele está em Câncer. Então, imagina, temas que envolvem família, crianças, o lar, a tua casa, suas emoções amplificadas, porém sofrendo ali uma quadratura com a Lua. Então, é aquela dose de drama com as emoções reprimidas do passado, uma vontade até de manipular as situações para que saiam da tua forma, beirando exageros, dramas, colapsos, ira, ira, briga interna, às vezes de você com as suas próprias emoções, mas de memórias, de gatilhos, de fato, que estão sendo acionados. Quem é que são essas pessoas? Ou que situações que ativam esses gatilhos dentro de você? E se esses gatilhos são ativados, eles são ativados dentro de um lugar que precisa ser visto. Então, quando tu sente, não tem que sair resolvendo já tudo. Você precisa saber acolher. Você precisa saber sentir, dar nome para suas emoções. Esse Júpiter, ele está nos convidando a voltar para o nosso centro, para sermos mais vulneráveis, porque vulnerabilidade nos conecta. Então, aqui, a Lu em Ares, às vezes, vai querer dar conta de tudo sozinha. Vai querer resolver tudo sozinha. Mas aí, lá no fim do dia, ela começa a se descabelar porque ela tá vendo que ela não dá conta de tudo sozinha. E aí, talvez entra dentro de um vale de lágrimas, né? Aquele choro, aquele drama, aquela sensação de o mundo tá me sobrecarregando. Mas, na verdade, é você que tá com medo da sua vulnerabilidade de falar, eu não dou conta, eu preciso de ajuda. Isso aqui não cabe a mim. Que é muito aquele perfil da Mulher Maravilha, né? Às vezes tem homens também que têm aquela sensação de que não podem ouvir as emoções, porque não podem se mostrar fracos, porque senão vão ser julgados, então tem que estar o tempo inteiro fortes e valentes e não sei o quê, e serem provedores. Então, assim, é uma luta aqui entre essa dose de ação, movimento, que a gente vai estar sendo convidado na quarta-feira, mas lá no fim do dia entende que tá tudo bem silenciar um pouquinho, tá tudo bem, mergulhar um pouco dentro de si e não repetir o teu histórico, muitas vezes familiar, né? Vamos trazer um contexto aqui, Lua em Áries, Júpiter em Câncer. A Lua é o dispositor desse Júpiter. Então imagina que você vem de uma família onde existiam muitas mulheres guerreiras, tá? E aí você aprendeu que você tem que ser guerreira também o tempo inteiro. Você tem que estar o tempo inteiro pensando na família, na casa, nos outros, no trabalho, e tem que estar abraçando Deus e o mundo. Só que uma hora a conta chega, uma hora o teu limite explode. Alguém tá precisando ouvir essa mensagem. Essa mensagem de hoje vai ser bem específica, tô sentindo. Então, assim, se conecta, sabe? E pensa assim, honra esse histórico. Nossa,
Que importante que foi viver esse contexto da sua ancestralidade. Olha quanta força a sua ancestralidade passou para você. Mas tá tudo bem, né? A tua ancestralidade precisou viver isso. E hoje você pode escolher viver diferente. Hoje você pode escolher a leveza, porque a gente não vive mais no século, sei lá, lá atrás, onde a gente não tinha voz, né? Onde as mulheres não tinham voz, onde aquele contexto realmente era mais sobrecarregado, não tinha conhecimento, não tinha rede de apoio. E pode também acontecer de ter pessoas se sentindo exatamente assim, sem rede de apoio, sem ter com quem contar, sem ter para quem pedir. E aí vão ter que se ver nessa quarta-feira, olhando para as situações, sentindo um monte de coisa que está sentindo, as emoções, né, explodindo, e mas ao mesmo tempo tendo que olhar para tudo isso e falar assim, eu tenho que dar conta, porque se não for eu, não tem mais ninguém. E aí que eu te acolho também, se você estiver passando por isso. Mas se respeita, sabe? Se respeita, descansa um pouquinho mais, se tiver que descansar. Tá tudo bem pausar, tá tudo bem relaxar em alguns momentos, se conectar com a sua espiritualidade, se conectar com seus guias, se conectar com a sua fé, porque também nada que tá acontecendo é à toa. E tudo que tá acontecendo também tá vindo para te curar. Às vezes a gente acha que o mundo tá sempre contra nós, né? Mas na verdade, os fatos, a realidade, elas estão nos proporcionando aprendizado, cura. As pessoas, elas não estão passando na nossa vida para nos ferir, elas estão passando na nossa vida para nos curar. E quando a gente sabe olhar e reconhecer isso, a gente vira várias chaves. E a gente percebe que são personagens na nossa vida, que o protagonista é nós, é você da sua vida, é eu da minha, é fulano da vida de fulano. E as pessoas do externo estão ali para te trazer algum reflexo de si mesmo. Leva esse conselho para hoje. Leva esse conselho para hoje. A energia ariana, ela é regida por Marte, que é um deus da guerra. Então, muitas vezes, quando a gente está se sentindo fragilizados, feridos, o que que acontece com pessoas que são feridas? Pessoas feridas ferem outras pessoas. Pessoas que estão carregando um monte de mágoa, magoam um monte de gente também. Pessoas que são raivosas, estão guardando um monte de raiva dentro de si, receberam muita raiva. E aí, o que que acontece? Sai explodindo, sai descontando no mundo, nos outros, pessoas que não têm nada a ver. E se você tá vendo que o mundo tá vindo assim pra você, aonde? Que parte sua tá se identificando com isso? Que parte sua talvez precisar aprender a colocar esse lugar de raiva pra fora? Porque às vezes você tá engolindo um monte de sapo. Às vezes você é aquela pessoa que não demonstra sua raiva. Às vezes você é aquela pessoa que acha que não pode sentir raiva. Quem disse que não pode? Quem disse que não tem que falar assim, deu? Meu limite é esse, não suporto isso. E eu não admito que, sei lá, alguém aumente a voz pra você. Se levantar, se posicionar. A energia de Ares também nos ensina qual é o seu posicionamento, qual é a tua força diante dos fatos que estão acontecendo, para não entrar dentro daquele lugar de só vítima, entendeu? Das circunstâncias. Quase uma mentoria essa vibe hoje foi. É, mas é que o céu dessa quarta-feira tá assim. Ele tá fluido, né? Movimentado, mas ao mesmo tempo também provocativo. Eu vou tirar um conselho do oráculo. Uau! Tirar um conselho do oráculo hoje pra gente. Estamos na vésperas da lua minguante. Amanhã a gente tem lua minguante no céu. Então já vai se conectando com o que precisa ser faxinado. Já vai se conectando com o que precisa ser purificado, canalizado para uma transformação. Imagina que toda lua minguante é um ciclo que se encerra. Você teve a chance de viver uma lunação canceriana, mostrando esse teu lugar de emoções, te ensinando sobre vulnerabilidade, te falando sobre sentimentos, muitas coisas. Lembra que essa lua nova, inclusive, começou lá junto com Júpiter? Agora a gente vai encerrar, mas amanhã eu falo mais. Não, essa vai ficar muito enorme, né?
Ai, às vezes eu ligo o meu modo palestrinha nessa vibe e sai, sei lá, 30 minutos, né? Mas deixa eu contar uma curiosidade aqui pra você que tá ouvindo ainda, antes de eu tirar essa cartinha. A gente não tem pressa aqui, né? Eu tenho Mercúrio em Sagitário. E Sagitário já é um signo que gosta, né, de palestrar. Então, a minha expressão. Por isso que eu faço um podcast, né, gente? Porque senão eu mandava um áudio de 5 minutos e tava ok. É o podcast mesmo, né? Mais de 5 minutos. É, e eu tenho Mercúrio retrógrado. Então, toda vez que Mercúrio está retrógrado no céu, eu tenho a sensação que as minhas reflexões acabam ficando ainda mais potentes, se potencializam, porque é como se o meu Mercúrio retrógrado natal do meu mapa sempre, tipo, meio que desse um. Vamos abraçar, porque a gente tá no momento que a gente nasceu. E eu tenho essa sensação que os podcasts eles ficam ainda mais preciosos em temporada de Mercúrio retrógrado. Que a canalização, assim, ela vem. É aquele tipo de mediunidade intelectual, entendeu? Só sai. Tem um nome pra isso, eu esqueci. Esqueci. Vou perguntar pra minha irmã. Vamos lá, pro conselho da vibe. Conselho da vibe pra nossa quarta-feira. Linhares, se preparando para minguar. Qual é o conselho? Qual é o conselho para gente, para você que está até aqui, nós que vamos seguir esse dia juntos? Oráculo de Delfos, por favor. Ai, sempre conectado, né? O oráculo ele fica aqui do meu ladinho, só escutando tudo que eu vou falando, para daí quando eu cortar e sair, né? Gente, assim, dei todo o conselho, a gente chegou até no final. O resumo dessa vibe é: não entre em treta. Por quê? A carta que saiu, a tempestade. Então, você tá vendo que pode rolar um pequeno atrito, ou sei lá, aquelas tempestades em copos d'água que a gente gosta de fazer. Eu estava lendo esses dias no meu livro uma informação muito interessante que dizia lá que todos os dias o nosso cérebro, o nosso inconsciente, busca se conectar com as mesmas emoções vividas no dia anterior. E assim no dia anterior, do dia anterior, e assim para dias seguintes em seguinte. Então, se todos os dias você tende a viver uma sensação, uma emoção, uma adrenalina que te provoca, ou que te deixa na melancolia, ou que te deixa no controle, ou que te faz sentir ciúme, ou que te faz querer não sei o quê, todos os dias você vai tender a repetir aquela emoção, aquela sensação. Isso se vira um vício, isso se torna um vício. Então, às vezes, o que pode ter acontecido ontem vai ser muito semelhante ao que pode acontecer hoje. E se você reparar bem, todos os dias você está só vivendo num looping. Então, consciência para você não entrar dentro desse jogo da tua própria mente, da tua própria cabeça, que está querendo revisitar a mesma sensação. E se você estiver consciente, se você estiver desperto, você não dá espaço para que aquelas emoções venham e minem você na energia negativa, né? Que são baixas vibrações. O medo, a falta de capacidade, a insegurança, o que mais? O controle, a resistência, a ira, sei lá, tantos outros. E essa cartinha aqui tá saindo já justamente para não entre em tempestade. Se abrace em quem você consegue se abraçar, e às vezes esse abraço é você com você mesmo, abraço com o seu passado, abraço com a sua criança interior, que aí, às vezes eu falo isso, eu fico pensando assim, é muito clichê, né? Abraça essa pessoa que existe dentro de ti, que às vezes pode estar com medo, e fala assim: vai dar tudo certo, a gente tá junto, eu tô com você, eu te protejo. Porque a tempestade também passa, sempre passa. Amanhã é um novo dia. Depois que passar a tempestade, você já vai estar rindo, né? Tem aquela música do Fala Mansa lá que fala, né? Que chega de chorar, não sei o quê, e bora rir, um negócio assim. Então, bota essa música, bota Fala Mansa espanta qualquer bad ruim. E não deixa essa vibe te dominar, assim. Às vezes não acontece nada, mas se você vê que pode estar indo no indício de querer te dominar, uma sensação ali que vai te tirar do desconforto e do teu centro, você já lembra dessa vibe e você volta pra você, alinha esses chakras e não vira um caos aí no seu dia.
fez sentido pra você, leva pro seu dia. Se não fizer, você joga pro universo. E deixa seu like se você ouviu até aqui, seu comentário, compartilha com alguém. É assim que a gente expõe esse canal, é assim que você contribui também com ele. E a gente se vê aqui amanhã novamente para Lua Minguante. Beijo, boa quarta-feira.